Capítulo 1. Sua esposa. A parte difícil para a esposa que ora, além do sacrifício do tempo, é manter um coração puro. Ele deve estar limpo diante de Deus, para que você possa ver os bons resultados. É por isso que antes de orar pelo marido, deve-se começar a orar pela esposa. Se você, amada, sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar, ou tiver uma atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, você terá dificuldade em obter respostas às suas orações. Mas se puder entregar esses sentimentos a Deus com total sinceridade e depois passar à oração, não há nada que possa mudar mais dramaticamente um casamento. Algumas vezes as esposas sabotam suas próprias orações por não orar com o coração puro. Eu levei algum tempo para entender isso. A minha oração favorita de 3 palavras. Eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente para o meu marido desde o começo do nosso casamento até hoje, mas não fiz isso. Pelo menos não como estou sugerindo neste capítulo. É claro que eu orei. As orações eram curtas. Protege ele, Senhor. Eram específicas. Salve o nosso casamento, Senhor. Mas geralmente eu fazia a minha oração favorita de 3 palavras. Ó Senhor, transforma meu marido. Quando nos casamos, eu era recém-convertida, saindo de uma vida de grande escravidão e erro, e tinha muito que aprender sobre o poder libertador e restaurador de Deus. Eu pensei que me havia casado com um homem praticamente perfeito, e o que não era perfeito era interessante. Com o passar do tempo, o interessante me passou a irritar, e o perfeito se transformou em excesso de perfeccionismo. Cheguei à conclusão de que o que mais me irritava nele tinha de ser mudado, e aí tudo ficaria bem. Eu levei alguns anos para compreender que meu marido jamais se tornaria aquela imagem que eu idealizaria dele. Foram necessários mais alguns anos para entender que eu não poderia transformá-lo a meu modo. De fato, só quando levei a Deus o que me preocupava é que comecei a ver alguma diferença. As coisas também não aconteceram da maneira como pensei que seriam. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. O meu coração tinha de ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado e reconstruído antes que Deus sequer começasse a trabalhar no meu marido. Eu tive de aprender a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus e não como eu pensava que deveriam ser. Mas aos poucos eu compreendi que é impossível se entregar à oração por seu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Eu não podia ir a Deus e esperar respostas à oração se obrigava em meu íntimo indisposição para perdoar, amargura ou ressentimento. Eu não podia fazer a minha oração favorita de 3 palavras sem reconhecer no mais profundo da minha alma que tinha de fazer primeiro a oração de 3 palavras favoritas de Deus. Me transforma, Senhor, em esposa sábia. Quem? Eu? Mudar? Bem, não diga que eu não a avisei. Quando orar pelo seu marido, em especial com a esperança de mudá-lo, é claro que você poderá esperar algumas transformações, mas as primeiras mudanças não serão nele, serão em você. Se isto te deixar tão zangada quanto eu fiquei, você dirá: espera um pouco, não sou eu quem precisa mudar nesta casa. Mas Deus vê as coisas que nós não vemos. Ele sabe onde há espaço para melhorar. E Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desacordo com a sua perfeita vontade.
Ele exige que não pequemos em nosso coração, porque o pecado nos afasta de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. Está escrito: se eu no coração contemplara a vaidade, a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. Deus quer que os nossos corações permaneçam retos, minhas amadas, para que as respostas às nossas orações não sejam prejudicadas. Esta exigência é especialmente difícil quando você sente que seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso da sua autoridade. Mas Deus, queridas, considera os pecados de falta de perdão, ira, ódio, autopiedade, desamor e vingança tão nocivos, tão terríveis quanto quaisquer outros. Confesse, amada. Confesse essas faltas a Deus e peça que a liberte de tudo que não venha dele. Um dos maiores presentes que você pode dar a seu marido é a sua integridade. A ferramenta mais eficaz para transformá-lo pode ser a sua própria transformação. Essa é a virada do jogo, amadas. Não se preocupe, eu também lutei contra tudo isso. De fato, toda vez que meu marido e eu chegamos a um impasse, Deus e eu conversamos mais ou menos assim: está vendo como ele é, Senhor? Ai, Deus, você está vendo como você é? Mas, Senhor, está dizendo que há coisas que eu gostaria de mudar em mim? Deus, muitas coisas. Está pronta para ouvi-las? Acho que sim, Senhor. Deus, me diga quando estiver realmente pronta. Por que eu, Senhor? Por que eu, se é Ele que precisa mudar? Deus, o ponto não é quem precisa mudar, o ponto é quem está disposto a mudar. Mas Deus, isso não parece justo. Deus, eu nunca disse que a vida é justa, mas sim que eu sou justo. Mas, Senhor, Deus, alguém tem de estar disposto a mudar. Mas, Senhor, Deus, é importante preservar seu casamento? Sim, Senhor, é muito importante. As outras opções são inaceitáveis, sei que o Senhor não se agradaria. Deus, já apresentei o meu caso, vamos começar mudando você. Então, Senhor, me ajuda a tomar a atitude certa sobre isso, Senhor. Deus, isso cabe a você. Senhor, eu tenho de orar por meu marido, mesmo que ele não esteja orando por mim? Deus, é isso mesmo. Mas isso não é... está bem, Senhor, eu me lembro. O Senhor é justo. A vida não é justa, o Senhor é justo. E eu até mando um humilde beijinho lá pro céu. Senhor, desisto, pode continuar. Eu sei que vai doer, mudar aquilo que eu sou, que eu fui ensinada, a minha cultura. Ai, Senhor, eu não acredito que eu esteja dizendo isso. Ai, sim, Senhor. Pode me transformar, Senhor. Eu sei que dói. Sim, morrer para si mesma é sempre dolorido. Especialmente quando você está convencida de que a outra pessoa precisa de mais mudanças do que você. Mas esse tipo de sofrimento leva à vida. A outra alternativa é também dolorosa e seu final é morte de um sonho, de uma relação e de um casamento e de uma família. Amadas,
Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que existe, mas é preciso nos humilhar diante dele e desejar viver do seu modo, com perdão, com bondade e com amor. Significa sim esquecer o passado e toda a mágoa associada a ele e estar disposta a perder a discussão a fim de ganhar a guerra. Eu não estou dizendo que você tenha de se tornar uma pessoa sem personalidade, sem sentimentos ou ideias próprias, ou ser um saco de pancadas para os caprichos do seu marido. Não! Deus não exige isso de você. Aliás, de fato, se você estiver passando qualquer tipo de perigo físico ou emocional, saia imediatamente da situação, vá para um lugar seguro e peça ajuda. Você pode orar ali enquanto seu marido recebe o aconselhamento de que necessita, amém? Mas fora isso, a palavra de Deus diz: quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10:39. Submissão não é algo que se exija, mas deve ser prestado voluntariamente, amém? Mas entregar a sua vida é algo que você faz deliberadamente, ou seja, à vontade, não é pressão. Deus não está te obrigando a nada, amém? E isso não é algo que lhe é tirado à força. O que eu estou dizendo é que a sua atitude deve ser: o que quer que queira, Senhor, me mostre que eu o farei. Significa estar disposta a morrer para si mesma e dizer: me transforma, Senhor. Amém? A língua do supremo amor. Algo surpreendente acontece em nossos corações quando oramos por outros. A inflexibilidade se desfaz. Nos tornamos capazes de superar as mágoas e perdoar. É tremendo. Acabamos até amando a pessoa por quem oramos. É milagroso. Isso acontece porque quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com o seu espírito de amor. Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele irá crescer em seu coração. Você irá descobrir também um amor por você crescendo no coração dele, sem que ele saiba sequer que você está orando por ele. É por isso que a oração é a linguagem suprema do amor. Ela consegue se comunicar de uma forma como nós não conseguiríamos. Eu já vi mulheres que não sentiam mais amor pelo marido descobrirem que esses sentimentos vieram com o tempo, à medida que elas oravam. Algumas vezes elas se sentiam diferentes logo depois da primeira oração sincera. Amadas, falar com Deus sobre o seu marido é um ato de amor. A oração dá lugar ao amor, que gera mais oração, que por sua vez dá lugar a mais amor. Mesmo que a sua oração não seja feita por motivos completamente generosos, eles irão se tornar menos egoístas à medida que a oração continuar. Amém? Você irá perceber que está sendo mais amorosa em suas reações. Você notará que problemas que antes provocavam conflitos entre ambos deixarão de ocorrer. Vocês chegarão a acordos mútuos sem discutir. Esta unidade é vital. Quando não estamos unidos, tudo desmorona, porque Jesus disse assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12:25. A oração, amadas, promove unidade, mesmo que vocês não estejam orando juntos. Eu já vi situações de grande tensão desaparecerem entre mim e meu marido, simplesmente porque eu orava por ele. Também o fato de perguntar a ele: como posso orar por você, querido? Isso gera um clima de amor e de cuidado, sabia disso? O meu marido geralmente para e responde a essa pergunta detalhadamente, quando poderia não dizer nada. Eu conheço até maridos incrédulos que respondem positivamente a essa pergunta das esposas. Então, pergunte: como eu posso orar por você, querido?
Qual área que você gostaria que eu orasse? Entenderam? O ponto em tudo isto é que, como marido e mulher, não queremos seguir caminhos separados, amém? Queremos caminhar pela mesma estrada. Queremos ser companheiros profundamente compatíveis e sentir o amor que dura para toda a vida. A oração como linguagem suprema do amor permite que isso aconteça. Mas eu nem sequer gosto mais dele. Como eu posso orar por o meu marido assim? Amada, você já ficou com tanta raiva do seu marido que a última coisa que queria era orar por ele? Então, eu já fiquei. É difícil orar por alguém quando você está zangada ou ele a magoou. Mas é exatamente isso que Deus quer que façamos, amadas. Se Ele nos pede para orar pelos nossos inimigos, quanto mais deveríamos estar orando pela pessoa com quem nos tornamos uma só carne e deveríamos amar. Mas como superar a incapacidade de perdoar e a atitude crítica que eu tenho contra ele? Então, a primeira coisa a fazer é ser completamente honesta com Deus. Para derrubar os muros em nosso coração e quebrar as barreiras que impedem a comunicação, temos de ser totalmente francas com o Senhor sobre os nossos sentimentos, amém? Nós não precisamos fingir para Deus, pois Ele já conhece a verdade e apenas quer ver se estamos dispostas a admitir e confessar a nossa desobediência. Se agirmos assim, Ele poderá trabalhar em nosso coração, amém? Se estiver com raiva do seu marido, conte isso a Deus. Não permita que o sentimento se torne um câncer crescente a cada dia. Não diga, eu vou viver a minha vida e ele que viva dele. Há um preço a pagar quando agimos independentemente um do outro. A Bíblia diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independe da mulher. 1 Coríntios 11:11. Ao invés disso, amada, diga: Senhor, nada em mim quer orar por este homem. Eu confesso a minha ira, a mágoa, a incapacidade de perdoá-lo, o meu desapontamento, o ressentimento e minha dureza de coração para com ele. Me perdoa, Senhor, e me dá um coração puro e um espírito reto diante de Ti. Me concede uma atitude nova, positiva, alegre, amorosa, perdoadora em relação a Ele. Onde tiver errado, revela isso a Ele e convence o seu coração nesse sentido, Senhor. Leva-o pelos caminhos do arrependimento e da libertação. Me ajuda a não me afastar dele emocional, mental ou fisicamente pela falta de perdão. Onde qualquer de nós deva pedir perdão ao outro, ajuda-nos a fazer isso. Se houver algo que eu não esteja vendo e que esteja fazendo aumentar este problema, revela-o a mim e me ajuda a compreender, Senhor. Remove qualquer motivo de mal entendido que tenha gerado incompreensão ou falta de comunicação. Se houver um comportamento que deva mudar em qualquer um de nós, eu oro para que o Senhor permita que essa mudança ocorra. Por mais que deseje manter a minha ira contra ele, por achar que é justificada, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu entrego ao Senhor todos esses meus sentimentos. Me dá uma sensação de amor renovado por meu marido, Senhor, e as palavras para resolver essa situação. Amém? Se você se achar capaz, tente essa pequena experiência e veja o que acontece. Ore todos os dias por seu marido durante 1 mês, se baseando a cada dia em um dos 30 motivos incluídos nos 30 capítulos que nós vamos aprender. Peça a Deus para derramar as suas bênçãos sobre ele e encher vocês dois com seu amor. Observe se o seu coração não se abranda em relação a ele. Note se a atitude dele também não muda.
Observe se o relacionamento de vocês não está melhor. Se tiver dificuldade em assumir este tipo de compromisso em oração, pense no assunto, amada, sob a perspectiva do Senhor. Ver o seu marido através dos olhos de Deus, não apenas como seu marido, mas como filho de Deus, um filho a quem o Senhor ama, pode ser uma grande revelação. Se alguém telefonasse e lhe pedisse para orar por seu filho, você faria isso, não é? Rapidinho. Pois então, Deus está pedindo. Amada, fica quieta e ore. A Bíblia diz que há tempo para tudo, e isso nunca é mais verdadeiro do que no casamento, especialmente quando se trata do que dizemos. Há tempo para falar e tempo para ficar calada. E feliz é o homem cuja esposa pode discernir entre essas duas coisas. Quem quer que esteja casado há algum tempo sabe que há coisas que seria melhor não dizer. A esposa tem a capacidade de magoar o marido mais do que qualquer outra pessoa. Você sabe disso. E ele pode fazer o mesmo com ela. Então não importa a quantidade de desculpas, as palavras não podem ser apagadas. Elas só podem ser perdoadas e isso nem sempre é fácil. Então se cale, se aquiete. Algumas vezes qualquer coisa que digamos só irá prejudicar o andamento daquilo que Deus quer fazer. Portanto, é melhor se calar e orar. Quando meu marido e eu nos casamos, eu não falava muito, mesmo se sentisse que algo estava errado. Depois que nosso primeiro filho nasceu, eu comecei a exteriorizar meus pensamentos. É assim com você também? Porém, quanto mais eu manifestava minhas objeções e opiniões, mais ele resistia e mais brigávamos. Tudo que eu dizia não só levava a nada com respeito às minhas intenções, como tinha um efeito oposto. Infelizmente, eu levei anos para aprender o que milhares de mulheres aprenderam no correr dos séculos. Implicar, murmurar, não adianta. Criticar também não adianta. Algumas vezes é só falar também, não adianta. Eu descobri que a oração é a única coisa que sempre funciona. A segurança que a oração lhe oferece reside no fato de que você precisa da mediação de Deus para fazê-la. Ele é teu mediador. Isso significa que você não pode se livrar com atitudes, pensamentos ou motivos errados. Amadas, quando oramos, Deus revela em nossa personalidade aquilo que resiste à sua ordem das coisas. O meu marido não fará algo que ele não queira, e se o fizer, os membros mais próximos da sua família pagarão por isso. Se há alguma coisa que realmente quero que ele faça, eu aprendi que devo orar sobre o assunto até que eu tenha a paz de Deus em meu coração, para só então pedir. Às vezes, nessas ocasiões, Deus muda o meu coração ou me mostra um modo diferente de agir, não precisando então dizer nada. Agora, se eu tenho que dizer algo, eu tento não falar impensadamente. Eu oro primeiro, pedindo a orientação de Deus. Eu levei, porém, bastante tempo para entender tudo isso. Mas num dia, eu li o provérbio dizendo assim: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irada. Tá lá, Provérbios 21:19, nunca me esqueci disso. E por alguma razão essas palavras tocaram um ponto sensível no meu coração. E aí eu disse: mas Senhor, e o provérbio 27:5 que diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto? Amadas, as esposas não têm de dizer aos maridos quando alguma coisa está errada? Aí Deus me disse assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. Eclesiastes 3, de 1 a 7. O problema é que você não sabe quando fazer uma coisa ou outra e não sabe como fazê-la em amor, não é verdade? Aí eu disse: está bem, Senhor,
Me mostre quando falar e quando ficar calada e orar. A primeira oportunidade para isto veio na mesma hora. Eu havia começado um novo grupo de oração feminina em minha casa e as vidas se transformaram tanto que sugeri a meu marido que começasse um grupo assim com os homens. Mas ele nem quis saber do assunto. Não tenho tempo. Essa foi a resposta de desagrado com a ideia. Mas quanto mais eu falava a respeito, mais irritado o meu marido ficava. Aí depois de eu receber as instruções de Deus, cale-se e ore, eu decidi tentar essa abordagem. Eu deixei de ficar na cabeça do meu marido com essa questão e comecei a orar. Eu pedi também ao meu grupo de oração com as mulheres que orassem comigo. Fazia mais de 2 anos que eu deixara de mencionar o assunto a ele e começar a orar, quando finalmente meu marido anunciou um dia, subitamente, que estava organizando um grupo semanal de oração para homens. Aleluia! O grupo continua se reunindo desde então e meu marido ainda nem sabe que eu orei por isso. Embora tenha levado mais tempo do que eu queria, o fato aconteceu. E houve paz nessa espera, amadas, o que não haveria ocorrido se eu não tivesse ficado calada. Na Bíblia, a rainha Esther orou, jejuou e buscou o tempo de Deus antes de se aproximar do seu marido, o rei, para tratar de um assunto muito sério. Ela não entrou correndo e gritou: seus amigos marginais vão acabar com a nossa vida. Não, em vez disso, ela orou primeiro e cuidou do marido com amor, enquanto Deus preparava o coração dele. O Senhor sempre nos dará as palavras para dizer e nos mostrará quando dizê-las, se pedirmos isso a Ele. O momento oportuno é tudo. Amadas, eu conheci pessoas que usam a desculpa de serem sinceras para destruir outros com as suas palavras inúteis. A Bíblia diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Provérbios 29:11. Em outras palavras, é insensato manifestar todo tipo de ideia e sentimento. Ser sincera não significa que você tem direito, que você tem de ser completamente franca em todos os seus comentários. Isso magoa as pessoas. Embora a franqueza seja um requisito para o casamento bem-sucedido, dizer ao seu marido tudo o que há de errado com ele, amada, não é recomendável, pois isso provavelmente não corresponderá a toda a verdade. Esqueceu de você mesma? A verdade total é aquela vista da perspectiva de Deus e Ele. Sem dúvida, não tem o mesmo problema que você tem com alguns atos do seu marido. Nosso objetivo não deve ser obrigar nossos maridos a fazerem o que nós queremos, mas sim entregá-los a Deus para que Ele os leve a agir de acordo com o que o Senhor Deus quer. Amém? Tenha cuidado para distinguir a diferença entre o que é verdadeiramente certo ou errado. Se o problema não se encaixar de modo claro numa dessas categorias, então mantenha suas opiniões pessoais para si mesma, ou ore sobre elas e depois, conforme o Senhor a guiar, aí sim, discuta calmamente. A Bíblia diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus que está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:2. Há ocasiões em que você deve apenas ouvir e não dar conselhos, apoiar e não fazer críticas construtivas. Eu não estou sugerindo de forma alguma que você se torne um capacho tímido que nunca confronta o seu marido com a verdade. Não. Em especial quando for para o bem dele. Sem dúvida, você deve expressar claramente suas ideias e sentimentos. Lógico, você faz parte da vida dele, dos sonhos dele. Mas, uma vez que ele os tenha ouvido, não continue a pressioná-lo
até que essa questão se torne um ponto de discórdia e conflito. Não faça isso. Se tiver de dizer algumas palavras duras, peça a Deus para ajudá-la a escolher o melhor momento para isso. Ore pedindo as palavras certas e para que o coração do seu marido esteja totalmente aberto. Eu sei que será difícil se for algo que você está ansiosa para dizer, mas por mais difícil que pareça, é melhor deixar que Deus ouça primeiro, a fim de temperar as palavras com o seu Espírito Santo, não é mesmo? Isto é especialmente verdadeiro quando a comunicação entre ambos cessou por completo e cada palavra só traz mais sofrimento. Eu gostaria de ter aprendido há mais tempo a orar antes de falar demais, amadas. Minhas palavras frequentemente provocavam uma reação defensiva em meu marido, resultando em respostas ásperas que ambos lamentávamos. Ele julgava que com as minhas sugestões eu o estava pressionando a fazer ou a ser algo, embora eu sempre tivesse em mente o seu bem, claro que sim, mas era preciso que Deus falasse com ele. Quando vivemos pelo poder de Deus, queridas, em vez de pelas nossas próprias forças, não temos de lutar pelo poder com as nossas palavras, porque está escrito. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Amadas, não são as palavras que dizemos que fazem diferença, mas o poder de Deus que as acompanha. Você ficará surpresa ao ver quanto poder das suas palavras tem quando você ora antes de falar. Ficará ainda mais espantada com o que pode acontecer quando você fica calada e deixa Deus trabalhar.